Fala pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de dados. Na aula anterior nós falamos sobre as variáveis, nós demos alguns exemplos, aprendemos que as variáveis elas armazenam determinado tipo de valor e esses valores dessas variáveis têm um tipo que a gente precisa dizer, informar, declarar para o computador, para ele poder fazer essas operações. Primeiramente nós vamos ver o tipo booleano. O tipo booleano a gente declara como boolean, o nome da variável eu coloquei ativo e ela vai receber dois simples valores, false ou true. Ele vai indicar ou verdadeiro ou falso. O boolean é só isso, simplesmente isso. Nós vimos na aula passada o integer, nós declaramos os números do saldo, da conta de água, tudo como integer. E aqui eu declarei a idade 33. O long já é maior que o integer. Ele até vem eu coloquei um Lzinho aqui, ele é maior. Quando tem um Lzinho, você já sabe que esse número é um long. Então ele é maior que o inteiro. Você consegue armazenar um valor maior do que o inteiro. Nós temos o double, que é mais relacionado à moeda, a dinheiro. O decimal, que você vai ter um ponto flutuante, que ele vai ter casas decimais. A string, que você vai armazenar um texto. E o ID, que você vai ter o ID único para determinado registro na Salesforce. Eu vou declarar uma variável integer i e vou dar o valor de 10 e vou declarar um double d, que é o 5.5. E eu quero somar os valores. Então eu preciso de um double, que é o resultado, que vai ter o i mais o d. E eu vou imprimir. Resultado. Então, meu resultado, ele foi 15.5. Ele fez a soma do inteiro e somou 5.5. O sistema automaticamente fez a soma do inteiro, ele fez a conversão automática, ele fez uma conversão implícita de duas variáveis diferentes. Eu fiz a soma do inteiro mais o double, ele me deu o resultado de um double. Então eu não precisei me preocupar que o sistema automaticamente fez essa conversão implícita. Eu tenho que tomar muito cuidado para fazer operação com variáveis de tipo diferente. Nem todos os tipos eles conversam. Então eu preciso primeiro avaliar quando isso é realmente necessário. Nesse outro exemplo, a gente tem uma conversão explícita. Eu declarei o double e eu quero o inteiro desse double. Então, quando eu faço a conversão explícita, eu declaro aqui entre parênteses, antes da variável, o valor que eu quero. E ele faz essa conversão e excluiu a parte decimal, certo? Então, o que ele fez?
Ele conseguiu fazer a conversão porque eu declarei de forma explícita aqui. Se eu não tivesse essa declaração explícita, o sistema ele não entende essa conversão. Ele vê uma perda de dado. Então ele não deixa isso acontecer. E nesse exemplo eu tenho tipos incompatíveis. Eu tenho um texto. Mesmo que tenha um número aqui, ele continua, entre aspas, continua sendo texto. Tudo conteúdo, entre aspas, simples, são textos. E eu tenho um integer número. Se eu fizer a soma, tentar fazer a soma do texto com o número, eu vou ter um erro que são tipos incompatíveis. Então, para exercitar esses conceitos que a gente acabou de ver, nós vamos fazer um cálculo simples de IMC. Eu vou primeiro começar declarando um integer, que é a idade, 33, a altura é um double, que é 1,80, o peso, que é 80 quilos, ponto e meio, o nome, e um boolean ativo, true. O IMC é um double, IMC, que é o peso dividido pela altura vezes altura. E eu vou imprimir system.debug. Vou concatenar, conceito novo, concatenar MC mais IMC. O que eu fiz aqui? Declarei as variáveis que eu precisava. O IMC é o peso dividido pela altura vezes a altura, aqui, e imprimo o IMC. Eu concatenei, fiz uma concatenação. É um texto e eu concatenei com o meu double. Executo. E eu tenho o IMC 24,84 ponto. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui o vídeo, vamos dar um resumo, um simples resumo, mas concatenando, usando o conceito de concatenação. Eu vou declarar uma string de resumo, que eu vou dizer Fernando, o nome, mais tem um espaço, tem mais a idade, espaço, anos, e está ativo, interrogação, espaço, mais ativo. E aí eu imprimo esse resumo.
ver o resultado. Então é isso. A gente calculou o MC. Fernando tem 33 anos e está ativo? True. Então é isso, pessoal. A gente viu aí os conceitos de variáveis, tipos de variáveis. E no próximo vídeo a gente vai trazer mais conceitos aí para agregar mais no nosso curso. Beleza? Um abraço para vocês aí.